pro torcedor como um todo, além do aspecto financeiro, né, acho que fala-se muito também sobre o aspecto técnico, né, André? E aí perder o Hércules é um problema pro Vojvoda. O Hércules é um jogador que tem características muito específicas com relação ao meio-campo do time do Fortaleza. É um volante muito forte, um volante que realmente a gente fala às vezes, né, no jargão do futebol box to box, né, vai de uma área até a outra, tem muita presença ofensiva, faz gol, dá assistência, então ele é um jogador muito diferente. O Hércules tem muito potencial de ser realmente um grande nome no cenário europeu também. Acredito muito que o perfil dele se encaixa nisso. Então, André, tecnicamente é uma perda para o time do Fortaleza. Aí o Fortaleza precisa encontrar, certamente, novos arranjos para esse meio-campo. Meio-campo do Fortaleza, que a gente viu que quando perde uma peça que é essencial, o Vojvoda demora um pouco para encontrar o substituto, porque é difícil. Fala, nação tricolor! Tudo beleza? Leão na área com mais notícias no Leão Breaking News. Esse corte tá pesado, hein? No Jogada Primeiro Tempo, a galera comentou como a venda do Hércules vai impactar o Fortaleza dentro e fora de campo. O cara é peça-chave no esquema do Vojvoda e pode brilhar na Europa. Mas o Leão ainda tem chance de lucrar com uma venda futura. Quer sacar todos os detalhes? Dá o play no corte e cola no canal dos caras para assistir completo. Link na descrição. A informação que a gente tem é de que o Fortaleza trabalha na condição de garantir que uma venda futura do Hércules junto ao Fluminense, o Fortaleza fique com 30% desses direitos econômicos, né? Então, a gente está ponderando ali 30% de uma nova venda. Ou seja, o Fortaleza lucra nesse momento um valor que a gente não tem ainda totalmente definido, e até por conta disso, o Fortaleza não divulgou na sua nota oficial, como o André pontuou, está sendo debatido, mas o Fortaleza tem um alinhamento junto aos outros clubes, né? Que é Atlético Cearense e Tiradentes, para que o Fortaleza detenha 30% em uma venda futura. Recentemente, André, o time do Fluminense conseguiu, inclusive, vender o André do Fluminense, né? Que é um jogador que é jogador de seleção brasileira. Isso. É também um dos destaques, né, de volantes do futebol brasileiro, por cerca ali de 110 milhões para o futebol internacional. Então, a possibilidade do Hércules se valorizar, né? Caso o Fluminense tenha um bom desempenho, ele, né, através de um clube hoje que é muito forte, né, nesse quesito de vender ativos. O Hércules pode ser negociado futuramente e o Fortaleza pode adquirir realmente uma nova receita. Fato é que, independente de todo esse cenário, para o torcedor como um todo, além do aspecto financeiro, né, acho que fala-se muito também sobre o aspecto técnico, né, André? E aí perder o Hércules é um problema para o Vojvoda. O Hércules é um jogador que tem características muito específicas com relação ao meio-campo do time do Fortaleza. É um volante muito forte, um volante que realmente a gente fala às vezes, né, no jargão do futebol box to box, né, vai de uma área até a outra, tem muita presença ofensiva, faz gol, dá assistência, então ele é um jogador muito diferente. O Hércules tem muito potencial de ser realmente um grande nome no cenário europeu também. Acredito muito que o perfil dele se encaixa nisso. Então, André, tecnicamente é uma perda para o time do Fortaleza. Aí o Fortaleza precisa encontrar, certamente, novos arranjos para esse meio-campo. Meio-campo do Fortaleza, que a gente viu que quando perde uma peça que é essencial, o Vojvoda demora um pouco para encontrar o substituto, porque é difícil. Como foi com a saída do Caio Alexandre naquela ocasião. Caio Alexandre sai, o Fortaleza demorou algum período ali no início do ano para encontrar um substituto. Se tentou o Pochettino, depois encontraram outras peças, até que o Fortaleza reorganiza a sua formação. Então, acredito que o Fortaleza vai passar por esse movimento também. E, quiçá, vai buscar outro volante também de grande potencial no mercado para fazer essa reposição do elenco. Você falou um negócio muito interessante, Alexandre, em relação à saída do Caio Alexandre. E, inclusive, até postei nas redes sociais, dizendo que, em 2021, o Fortaleza pagou R$250 mil ao Atlético Cearense pelo Hércules. Em 2024, final de 2024, vende ao Fluminense por 29 milhões, 70%. Um valor 116 vezes a mais do que pagou. Com o retorno esportivo no período que foi absurdo, não precisa nem a gente falar, e tendo uma reposição já contratada. E muita gente falando, o Paul Fernandes não é reposição ao Hércules. São características diferentes. São características diferentes, nós sabemos disso. Mas quando o Alexandre até cita a questão da saída do Caio Alexandre, o Fortaleza não necessariamente colocou um jogador com a característica igual a do Caio Alexandre para jogar no meio de campo. Ele encontrou outra forma de jogar. Ele se reinventa. Isso. Ele encontra uma outra maneira de jogar. O Vojvoda tem feito isso em todos os anos. O Fortaleza de 2021, quando o Vojvoda chega, é totalmente diferente do Fortaleza de 2024, que foi o desse último ano.
E nesse período, em 2022 e 2023, ele encontrou outras maneiras de fazer a equipe render. Então, quem acha que o Fortaleza só vai funcionar se tiver um jogador com a característica igual a do Hércules para jogar ali no meio de campo. Se não tiver esse cara aqui, não vai dar certo, não vai funcionar. O que todo mundo falava do Caio Alexandre, e o Fortaleza nesse ano fez um campeonato brasileiro melhor do que fez no ano passado, com uma outra composição de meio de campo. Então, quando eu falo que o Paul Fernandes é uma reposição, é porque ele é um jogador que atua no setor, no meio de campo, e que, embora tenha características diferentes, ele dá uma outra possibilidade de composição de meio de campo. E ele atua no setor. Ele pode jogar, como eu disse, não necessariamente fazendo exatamente o que o Hércules faz, mas compondo o meio de campo de uma outra maneira e com qualidade. Eu acho o Paul Fernandes um bom jogador. O Paul Fernandes é um grande jogador, né? Excelente. Inclusive, a chegada dele realmente mostra desse poderio em que o Fortaleza se insere no mercado para trazer atletas, né? Hoje, acima de tudo, do mercado sul-americano, né? O Fortaleza tem ali, com a saída do Machuca, o Paul Fernandes chegando, 9 estrangeiros, que é o limite que se permite relacionar em um jogo hoje, né? Através da regulamentação da CBF com relação à primeira divisão do futebol brasileiro. Então, sem sombra de dúvidas, né? São movimentos que são orquestrados. E a gente sabia já, André, que o Fortaleza estava se preparando para vender o Hércules. Não apenas de agora, né? Mas é um nome muito visado. O Marcelo Paes até havia ponderado em outras entrevistas que para fechar o orçamento se faz necessário negociações. Então se faz necessário também as operações. Isso faz parte da receita. Quando a gente fala de um orçamento milionário, né? 300 milhões de reais, 25 milhões, 30 milhões são relacionados à venda de jogadores. Eu acho, inclusive, André, que hoje o orçamento do Fortaleza de 2024 tinha na previsão orçamentária, já a gente pode conferir isso, o valor de 25 milhões de reais com relação à venda. E somente o valor do Hércules, por si só, ele acaba contemplando bastante parte disso, né? Porque, como a gente pontuou, o Fortaleza não fica com tudo. Então é um movimento extremamente natural que a gente já visualizou em outras ocasiões. O Vojvoda, ele tem essa expertise, né? E aí entra a importância de ter um técnico que está há tanto tempo no clube. Ele tem a capacidade de encontrar novas formas de atuar e novas formas de fazer o Fortaleza funcionar. Vide saída de Juninho Capixaba, saída de Lucas Crispim, jogadores que possuem também características muito específicas. Em determinado momento, o Ederson saiu do time do Fortaleza. Aí também se precisou buscar outro volante para se encaixar por ali. Às vezes o time perde uma peça que é muito importante lá no ataque. Se faz necessário encontrar outra reposição. Eu só acho que, com a saída do Hércules, como ele tem uma característica muito específica, talvez sim o Fortaleza ainda possa olhar no mercado e encontrar outro jogador que tenha esse perfil. Mas não necessariamente para ele ser titular, mas para oferecer essa dinâmica, né, de opções e características ao meio-campo do Fortaleza, que inclusive está muito bem servido. É a posição que o Fortaleza tem mais jogadores. Com a saída do Hércules agora, a chegada do Paul Fernandes, ainda são 9 jogadores para jogar por ali. Então, rapaziada, já se inscreveu no canal? Dá essa moral, porque daqui a pouco volto com mais novidades do nosso tricolor de aço. Beleza? Tamo junto. É o leão rugindo sempre.